Dios y ayudar a la gente, así como mi familia no tenía recursos económicos. ¿Y cómo iba a ser una misionera en el mundo si ni siquiera podía salir de mi casa? Lo único que necesitaba era una oportunidad, y vino de la mano de aquellos misioneros que amaba tanto. Me consiguieron una plaza para colportar en el sur del país, en la ciudad de Itajaí, en Santa Catarina. Y mis planes eran ganar suficiente dinero para estudiar enfermería y luego partir a la misión. El colportaje fue una bendición, y luego empecé a estudiar enfermería en FADBA, la Facultad Adventista de Bahía, pero seguía sufriendo con la falta de recursos y mi sueño estaba amenazado. Mis esfuerzos no eran suficientes y llevaba conmigo la esperanza de todos los que habían creído en mí hasta ese momento. Fue cuando decidí poner este sueño en las manos de Dios y los milagros empezaron a suceder. Para mi sorpresa, recibí una beca de 100% en mi universidad y entonces empezaron a surgir muchas otras oportunidades. Durante este tiempo también pude aprender un nuevo idioma y disfruté mucho de mis clases de árabe, donde conocí al pastor de misiones de FADBA. Él y su esposa también creyeron en mi sueño de ser misionera, que pronto se hizo realidad. Entonces llegó la tan esperada invitación para hacer una misión en Europa, en una institución de la Iglesia Adventista para ancianos. Después de algunos meses, todos los preparativos estaban listos, y yo partía para hacer realidad el sueño que había nacido hacía muchos años, cuando vi a otros misioneros trabajando. Hoy vivo en La Pesul, un hogar adventista para ancianos en Salvaterra de Magos, en Portugal. Aquí pude ver cuán frágil es la existencia y cuán hermoso es amar al prójimo, sea quien sea y en cualquier etapa de la vida en que esté. Puedo decir que ya no soy la niña que salió del campo llena de sueños, anhelos e incertidumbre. Me siento realizada y feliz por dedicar parte de mi vida a servir a los necesitados. Estoy muy agradecida con mis hermanos de la iglesia. Mi primera oportunidad, el colportaje, solo fue posible gracias a parte de los recursos del diezmo que se utilizan para formar a los colportores, para que puedan cumplir mejor su misión a través de los libros. La beca, que fue mi mayor milagro, se paga en parte con los recursos de las ofrendas de personas que creen en la educación adventista y en los jóvenes llenos de sueños como yo. Incluso el trabajo que hago hoy, como el de tantos misioneros como yo, se sostiene con ofrendas de miembros de todo el mundo que creen en la misión. Alabo a Dios por tu vida y por tu compromiso con los diezmos y las ofrendas. Gracias a tu fidelidad, puedo seguir utilizando los dones y talentos que Dios me dio para servir a mi prójimo donde quiera que esté, como me enseñaron mis amigos misioneros, y como hizo Cristo cuando caminó por esta tierra. Ha llegado el momento que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Qué bonita esta historia, ¿no? Yo cuando asistí ayer, bueno, yo últimamente estoy me emocionando en todos los Provar y Ver porque están preciosos, ¿verdad? Y lo que me marcó, ella lo dijo así: él necesitaba solamente de una oportunidad. Y gracias a las ofrendas y al dízimo, hoy ella es una misionera, ela é uma missionária. Nossos dízimos e as nossas ofertas é muito importante para, como aconteceu com ela, né? Como sucedeu com ela, a colportagem, não? Para as vendas de livros, para quem não conhece, não? Colportagem no Brasil é muito utilizada. O meu esposo também fez muita colportagem, ele conta as histórias em casa, né? Para o meu filho. E ele conseguiu estudar em colégio adventista graças à colportagem, né? Então é muito importante. Às vezes nós pensamos, não é nada, mas nossas ofertas e o nosso dízimo fazem muita a diferença. E compartilhe um versículo bíblico que eu acho que é um dos mais famosos sobre esse assunto, que está em Malaquias 3:10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção, tão até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Que bonito esse versículo, verdade? Amém. Meu desejo é que a gente possa dar de coração, né, para que mais missionários, mais missioneiros podemos ter ao redor do mundo.
quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. E devolver a Jesus. Vamos devolver tudo a Jesus, que tudo pertence a Ele. A nós terminar a obra que Ele começou, né? Então vamos orar. Senhor, te agradecemos por tudo, Pai amado. Obrigado pela sua misericórdia, Senhor. Abençoe todos, Pai, que estão e aqueles também que não puderam vir, aqueles enfermos, Pai amado. Por favor, tenha misericórdia. Abençoa aqui essas ofertas para a honra e glória do teu nome, Santo amado. E te pedimos, Senhor, que o teu Santo Espírito esteja com cada um de nós, que nos guie cada dia, Pai. Te pedimos isso não por merecer, mas pelo sangue de Jesus. E é em nome dele que te peço. Amém. Né, ninhos? Vem aí, abuelita, ver se consegue trazer aí as netinhas aqui, olha. Vamos ter uma historinha para crianças, pero que serve para os adultos também, né? Que serve para os niños também, né? Vem aqui, Aurora, são amiguinhos, vem. A Tiana vem, senta ali do lado do Nicolas. Sim, senta com ela. Tudo bem com vocês, crianças? Tudo bem, ninhos? Sim? Sim? Sim, Nicolas? Sim? Ah, esta semana temos um cumpleaños aqui, verdade? No final hablamos, não? Sim? No final a gente fala. Então tá bom. Então é o seguinte, crianças. Eu não era para mim ser eu que estava aqui hoje, era para ser uma outra pessoa. Pero ultimamente muita gente está se enfermando. Com o clima assim, verdade? Muita gente doente, né? Os outros meses estavam malitos lá outra semana. E assim parece que vai passando, não? Muita gente malita, muita gente doente, enfermos. Pero aqui estou, como diretora de niños, sempre tenho que ter aqui histórias para os niños, não? Pero antes de contar a história que he traído, eu tenho algo para contar para vosotros. Tiana, quantos anos tem Tiana? Quantos? Quase 2, vai cumprir 2, não? 2 anitos, é a Benjamin, então, daqui das crianças, é a caçulinha, 2 aninhos. Né, Tiana? Vou te contar uma história bem interessante, vou contar uma história interessante, pero antes vou dizer algo. Lexi, você te gusta ajudar a las personas em la calle, por exemplo? Se tu vês alguém que necessita, tu ajudaria? ¿Sí? ¿Sí? Sí. ¿Y tú, Lex? ¿Te gusta ayudar a los demás? ¿Sí? ¿Y tú, Nicolás? ¿Sí? Tiana. Vou contar uma historinha de ajudar as pessoas que passou comigo hoje, que sucedeu comigo hoje no trem. Fíjate, que forte. Como nós temos que ajudar as pessoas sem conhecer. Mira, estava eu no trem com o menino, meu filho está aqui de prova, meu esposo se foi, não tem para na outra igreja, outra cidade. E eu tranquila com meu filho, tranquila. Quando de repente miro fiscales de trenos, porque aqui na Alemanha há fiscales a vezes, não há catraca, não temos que, há que ter etiquete sempre. E vale, e eu digo, aí quando venido ele, eu estava correndo, eu mirei, meu ticket caducou anteayer, jueves, quinta-feira. Pero, escuta, niños, eu não me tinha dado conta, porque ayer eu fui trabalhar a pé, caminhando cerca de minha casa. Então, nem me dei conta que meu ticket tinha acabado. Quando o senhor ha venido, eu corri em minha carteira e corri meu ticket, eu digo, Dani, que dia é hoje? Dani me dijo, 10. Eu digo, não me pode crer, caducou anteayer. Aí ele, mamá, tranquila, escucha, Alexi, como há pessoas buenas neste mundo, Alexi, sem conhecer-me, sem me conhecer. Aí eu digo, estava chegando em Tribonenstrasse, era lá, próxima parada. Eu digo, Dani, vamos levantar e vamos hasta a porta que vou ver o que eu vou dizer ao Senhor, estava pensando eu. E fomos à porta, não, eu digo, e eram 2, uma senhora e um senhor. Ha venido a mim, não, ha venido a várias pessoas, aí correu de Dani, está todo bem, não, tem seu ticket mensal. E eu lo ha dado el mío, aí ele mirou e disse, pero esse se caducou ayer. Aí eu mirei assim, porque ele foi sem imaginar, não isso não, porque
me despisté, como nos despistamos na vida. Aí Dani perguntou, eu não posso levar a minha madre, porque aqui em Alemanha, se não sabéis, el final de semana tu pode levar a uma pessoa, se tu tens el ticket. Ele disse, não, tu ticket não pode, porque tu ticket é de Deutschland, não sei que lá, de los estudiantes. E aí senhor que estava assim, eu estava em pé falando, e senhor que estava com uma ninha como Tiana, menor, mais pequena, e carrito, era senhor, não sei se era turco, não sei, não era alemão, creio. Aí, ele escutou a conversação, ele levantou e disse assim, não, eu tenho o ticket, eu te vou levar, eu te posso levar. E o senhor, o cobrador, se quedou mirando, e não podia dizer não. Ele disse, ok. Mira, aí o Dani não acreditou, não creyó, eu tampouco, porque ha sido um ángel, porque eu não pedi nada, iba a tomar uma multa, 60 euros, enfim, comprar outro ticket em martes para trabalhar novamente, porque o lunes é festivo, e eu digo, não pode ser que uma pessoa levanta e diz assim, Lexis, tu eres, como se fosse assim, tu eres minha amiga, eu te vou a levar comigo, tu não necessita pagar. E aí Dani mirou e agradeceu, eu também lo agradeci, e ele, senhor, eu digo, ok, não te vai dar a multa, porque esse amigo aqui tuyo, que não, nem conosco el amigo, nem conosco, não sei nem de onde eres. Eu disse, eu he venido de allá acá, agradecendo a Deus, e como temos que ser buenos, sem conhecer. Mira, eu me quedei assim, Senhor, isto creio que passou comigo, sabe por quê? Para eu aprender que há que ser bueno com os demás, mesmo sem conhecer. Se este senhor não tivesse hablado isto, que ia passar? Eu ia pagar 60 euros de multa por mi despiste. Merecia, de verdade, não? Né, Tiana? Merecia, verdade? Merecia pagar a multa, pero não paguei, está com sonito. Pero es esto, chicos, nosotros tenemos que ser buenos com os demás. Se vê que alguém está necessitando de algo, mira, ¿puedo ayudarte? ¿No? ¿Qué puedo ayudarte? Amém. ¿No? Entonces yo cambié la historia porque essa história eu queria compartilhar com vosotros, que é muito, muito importante na escola, niños. Se vê que algum amiguito passa algo, tu chega e pergunta, se está chorando, o que passa? Necessita algo? Puedo ayudarte? Ok? E agora vamos a chamar aqui nosso amigo Nicolás. Viene, dá la mano. Não é para ti esto, porque esto es de mi niño, era para la historia, pero yo cambié la historia. Mira, esto no es para ti, pero te puedo después dar uno de campeón, ¿ok? Final de mes para los cumpleañeros. Ele cumpriu 6 anos, Nicolás, verdade? Quantos anos? 6. Estou bem, não estou tão mal assim. 6 anitos, verdade? E que tal? ¿Todo bien? ¿Ha tenido tarta? Sí. Ah, muito bem. E algo, me parece que a mamá trajo muffins, Madalena, muffins, ¿no? Cupcakes, para dar a todos os amigos depois, el final, uno para cada uno, creo. Como hay muchos niños que están, ¿no? De vacaciones y tal, ¿no? ¿Te gustaría agradecer a Dios por alguna cosa? ¿Qué hizo este año? ¿No? Agradece a la vida. Por la vida, agradece. Por tu familia, por los juguetes que tienes. Há muitos que agradecer, verdade? Juguetes, família, um ano mais de vida, não? Sim? Mira, isto não é para ti, porque este é de menino e ele é futebolista, ele tem uma coleção e a história que eu vou contar vai de medalhas para a próxima história. Pero, se tu se porta bem, no final de mês, te dou uma medalha
Job, ¿cómo tú puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Yo no le adoro por lo que Él hace y menos por bienes materiales. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Job, ¿cómo tú puedes adorar si no tienes motivos para cantar? Abandona a ese Dios y muere. Yo no le adoro por lo que Él hace y menos por bienes materiales. Yo le adoro por lo que Él es. Yo soy de Él y todo es de Él. Job, tú no tienes motivos, perdiste tus bienes, hijos, tus amigos. ¿Y ahora qué vas a hacer? Yo voy a adorar, simplemente adorar. Yo voy a adorar. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. A Él la gloria, a Él la honra, a Él la gloria, a Él la honra, a Él la gloria, Él merece toda la gloria. A Él la gloria, por siempre, amén. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Dios me dio, Dios quitó, bendito sea el nombre del Señor. A Él la gloria, a Él la honra y el honor. Gostaria de chamar nosso convidado, Gilson, que vai pregar, né? Gilson, olha,
Graças a Deus que você pôde estar conosco, porque nasceu o neto, né? Ele quase teve que ir, mas a filha está, todavia, ingressada, né? Mas a gente agradece e parabeniza. Deixa um abraço da nossa parte da Igreja de Colônia para a Vanessa e o esposo dela e o netinho. Que Deus abençoe nessa nova fase de abuelo, de vovô, né? Enquanto eu oro aqui na frente, para que então possamos iniciar a nossa conversa. Querido Pai, está no céu, te agradecemos de coração a oportunidade que nos concede de estarmos na tua casa nesse momento. Amém. Enquanto o mundo está comemorando outra coisa, nós estamos aqui para honrar e louvar o teu nome. Amém. E nós pedimos nesse momento a presença do teu Santo Espírito, para que ele nos fale ao coração, para que possamos sair daqui cheios do teu Santo Espírito e possamos testemunhar de ti. Nós pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Atenção aos sinais. Isso. Esse é o Vitaya, ou Witaya, não sei como é que pronuncia o nome dele, mas é um socorrista que trabalha há muitos anos na Indonésia. Em 2004, houve, para ser mais exato, no dia 26 de dezembro de 2004, houve um terremoto seguido de um tsunami na Indonésia. E toda a costa da Indonésia, Filipinas e outras partes, né, daquela região sofreram, né, perdas irreparáveis nesse dia. Vitaya era socorrista nesse dia. E ele estava com a sua viatura de resgate parado perto do hospital, perto da praia, e aguardando algum chamado, né? Talvez algum chamado, né, pudesse acontecer naquele momento. E o Vitaya, então, sentiu fome, era logo cedo pela manhã, estava com fome, e ele então se dirigiu à praia para comer alguma coisa dos vendedores, né, que estavam na praia. E ele se sentou numa cadeira e, comendo alguma coisa, estava observando a praia. Quando eram 8 horas da manhã, aconteceu o primeiro sinal. Atentos aos sinais. Aconteceu o primeiro sinal. Ele sentiu um tremor de terra. Era um terremoto. Sentiu na praia. Todos sentiram o terremoto naquele momento. Mas ninguém se preocupou. Ele, contando e narrando, né, os acontecimentos, disse que ninguém se preocupou com isso. E continuaram a fazer as coisas que estavam fazendo normalmente. 8 horas da manhã. E ele então estava comendo e observando, né, todas as pessoas na praia. Num determinado momento, ele escutou um pescador dizendo: "Olha, vamos pescar." O que aconteceu? A praia, a água recuou, e na narrativa dele ele diz que ela recuou até metade do mar. Uma expressão que talvez tenha usado para dizer que ela recuou bastante, né? E haviam muitos peixes fora da água. Então o pescador saiu correndo, gritando para os outros: "Olha, vamos pescar, tem muito peixe." Tinha muito peixe. E ele sorriu daquela situação. 10 horas da manhã, 2 horas depois, a água voltou com força, mas ele diz que não era
uma onda como aquelas de filmes, né, de Hollywood, né? A água simplesmente começou a voltar. Voltou, voltou. E quando ele percebeu, pessoas estavam gritando e saindo correndo. E saíram correndo. Ele percebeu que a água vinha avançando, vinha avançando. E ele pegou a viatura dele e correu para as montanhas. Era um socorrista. A água invadiu a praia, invadiu a rua, invadiu vários comércios e retornou. Logo depois veio uma segunda onda, que avançou mais ainda. Ele recebeu um chamado lá na montanha para ajudar e auxiliar algumas pessoas que estavam presas em um supermercado. E ele foi até esse local. Quando chegou lá, estava tudo inundado, e no porão do supermercado ele entrou e pôde observar ali funcionários do supermercado boiando na água, alguns ainda vivos e alguns já mortos. Ele disse que foi uma situação muito complicada, muito triste, e quando ele estava no porão, tentando ajudar as pessoas, ele escuta alguém gritando lá de fora da rua. Aí vem uma terceira onda, e ele tentou sair apressadamente, mas não conseguiu. E ele disse que só orou e esperou a morte. Mas assim, felizmente a onda foi só até um pedaço e voltou. As estimativas desse desastre natural na Indonésia, em 2004, as estimativas foram de que morreram aproximadamente 230 mil pessoas nesse desastre natural. 230 mil pessoas. Por que aconteceu isso? Será que é porque as pessoas não estavam atentas ao sinal? Houve um terremoto, todos sentiram, perto da praia, no mar. O terremoto diz que foi 9.1 na escala de Richter, né? 9.1, terremoto forte. Houve um segundo sinal, a praia recuou, muito, mais do que o normal. Mas as pessoas não deram atenção aos sinais. E morreram mais de 230 mil pessoas nessa catástrofe. Ele termina a narrativa dele dizendo: trabalhei como socorrista a minha vida toda, mas nunca havia experimentado algo tão grande. Eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha nesse quadro. A Wikipédia colocou aqui nessa lista os 10 maiores fenômenos, né, que ocorreram, catástrofes que ocorreram na natureza no mundo. E nós temos aqui alguns eventos. Esses 4 primeiros foram na China. Aqui nós temos uma quantidade aproximada de pessoas que morreram nessa catástrofe. Veja, 4 milhões. Uma outra fonte diz que foi 1 milhão de pessoas. Vamos ficar aí na metade, 2 milhões aproximadamente, né? Vamos calcular mais ou menos isso. 2 milhões de pessoas morreram nesta enchente que ocorreu na China em 1931. 2 milhões é muita gente. 2 milhões. Logo em seguida, mais 2 milhões nessa outra catástrofe, e tudo na China. Né? Aqui 800 e pouco, aqui 600 e poucas mil pessoas. Foi muita gente. Foram mais de, vamos calcular aí aproximadamente, 4, 5 milhões e meio de pessoas nessas catástrofes que aconteceram na China. Depois nós temos aqui, na Índia, né, em 1970, né, mais 500 mil pessoas. É muita gente. E assim segue. São os 10 maiores, a que nós narramos hoje aqui, está aqui no meio, eu creio que está por aqui, né? Numa dessas daqui. Muito bem. Uma pergunta. Será que
houve sinais de alerta antes de acontecerem essas catástrofes? Será que aconteceram sinais de alerta? Qual é o título do nosso sermão de hoje? Atenção aos sinais. Atenção aos sinais. Devemos estar atentos a isso. O que se entende por sinal? Um sinal. Qualquer manifestação, objeto, gesto ou movimento que serve de aviso ou advertência e que possibilita conhecer, reconhecer ou prever alguma coisa. Isso é o significado de um sinal. Ok? Então vamos ver alguns exemplos de sinais. Né? Nós temos aqui uma placa de advertência. Né? Vocês já viram na estrada essa placa, né? Com certeza. Né? O que está dizendo aqui? Cuidado, animais selvagens. Né? E aí quando você vê uma placa dessa, né, o que você faz? Você dirige tranquilo, sem preocupação, ou você fica atento porque já foi advertido? Né? Já foi dado um sinal de que pode acontecer alguma coisa. Há vídeos no YouTube aí de vários, né, de animais que atravessaram a estrada, né, e causaram acidentes feios. Né? Veja, os sinais estão aí para nos advertir. Alguma coisa pode acontecer. Outro sinal é esse. Né? Olha, a 100 metros, a última saída. Se você passa, foi a última chance. Perdeu a saída. Não tem mais chance. Os sinais nos ajudam, né, a estar preparados para o que pode vir. Né? Agora, há outros tipos de sinais. Né? Por exemplo, quando uma árvore está brotando, né, novos brotinhos nascendo, é um sinal de quê? De quê? Se aproxima? Primavera, verão, né? A época quente, né? Está nascendo o broto na árvore, é um sinal de que o período de calor está chegando. Ok? Mais alguma coisa? Aves migrando. Né? Aqui nós temos um fenômeno muito interessante, em várias partes do mundo existem, mas nós temos aqui perto de gente, que quando começa a mudar a temperatura, os gansos começam a aparecer, ou a sair. Quando eles aparecem, né, quando eles estão vindo em bandos, é sinal de que o calor está chegando. Ou quando eles estão saindo, é sinal de que o frio está chegando. Né? São sinais. O semáforo, quando está no amarelo, ó, está aqui no verde, aí ele passa para o amarelo, é sinal de que do que vai acontecer? Cuidado, né? O sinal vai passar para o vermelho, você tem que parar. Atenção, né? Da mesma forma, do sinal vermelho passa para o amarelo, é um sinal de que o próximo é o verde, você vai estar liberado. Né? Muito bem. Na saúde, a febre é um sinal de quê? A febre é um sinal de que alguma coisa não vai bem no seu corpo, né? Alguma inflamação, alguma infecção está tomando conta de alguma parte do seu corpo, né? E assim acontece com vários outros tipos de sintomas, né? Estão avisando de que alguma coisa não está bem, né? O certo é que nós devemos estar atentos aos sinais a todo momento. Lemos lá em Marcos 13, 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Espera aí. Então, Gil, você quer dizer que existem sinais falsos também? Existem falsos sinais? Eu não sei se você já passou por essa experiência. Sinal verde, aí passou para amarelo. Então, você está se preparando para parar. Só que do amarelo ele volta para o verde. Ele não foi para o vermelho. Um falso sinal. Eu estava esperando parar, mas ele voltou para o verde. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Falsos sinais existem.
nós vamos ver algumas coisas interessantes que acontecem hoje no nosso mundo. Aqui nós temos duas fotos. Vocês conhecem muito bem essa marca, né? Alberto, como é que se pronuncia essa marca aqui em inglês? Converse. Muito bem, muito bem. Eu não estava seguro de falar certo, então. Né? Então, essa marca é muito conhecida no mundo, né? Só que existem pessoas mal intencionadas, né, que produzem um Converse, né, igualzinho o original, igualzinho, né? E como saber se é original, se é o verdadeiro, se é o falso, né? Há sinais que indicam, né, o verdadeiro e o falso. Nesse caso aqui, nesse caso desse tênis, dessa marca, né, o sinal, segundo especialistas, está aqui, ó, no solado dele. O original tem uma estrelinha bem aqui no cantinho, dá para ver? E o falso não tem. Sinais verdadeiros e sinais falsos. Essa aqui é uma outra marca muito conhecida no mundo, né? Jeans Levi's. Muito conhecida no mundo. Da mesma forma, pessoas mal intencionadas produzem um jeans falsificado. Mas assim, é muito parecido, não parece? Olha, como é que você vai distinguir um do outro? É muito parecido, né? Quem é o original e quem é o falso aqui? Como é que você vai saber, né? Olha o sinal do original e do falso. É que eu não estou vendo direito aqui. Veja bem, esse aqui é o original e esse é o falso. Como é que você sabe? Bom, eles me disseram que o original tem como se fosse um desenho de um diamante aqui, ó. Dá pra perceber? E esse aqui não tem. Então esse é falsificado e esse é verdadeiro. Isso acontece com muitos produtos, né, no nosso mundo, né? Como saber se um produto é falso ou verdadeiro? Atentos aos sinais. Devemos estar atentos aos sinais. Isso é muito importante. Vamos abrir nossa Bíblia e vamos acompanhar a leitura de Lucas. Nós temos aqui em Lucas uma narrativa muito interessante. Lucas 21, do verso 5 ao verso 36. Acompanhem na Bíblia de vocês. O título do tema aqui é O Sinal do Fim dos Tempos. Vamos lá? Atentos aos sinais. Capítulo 21, a partir do verso 5. Alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, virão dias em que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Será que acontece isso até os nossos dias? Já ouviram alguém falar assim: esse navio é indestrutível? Essas torres são indestrutíveis e as torres gêmeas caíram, né? E os discípulos estavam se orgulhando do templo. Olha que construção, olha que pedras. Os blocos de pedras eram blocos de pedras, né? Verdadeiros, eram grandes. E Jesus disse: vai chegar um dia que não vai ficar pedra sobre pedra. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que elas estão prestes a acontecer? O que eles pediram? Um sinal, né? Atentos aos sinais. Ele respondeu: cuidado para não serem enganados. Cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, ou o tempo está próximo. Não o sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Estamos ouvindo de guerras e rumores de guerras? São sinais? Atentos aos sinais. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá grandes terremotos,
fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Estão acontecendo essas coisas? Sim. Veja que Jesus não está falando de um evento separado. Ele está dando vários sinais. São vários sinais. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Então, eles os enganarão ou lhe entregarão às sinagogas e às prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria, a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Aconteceu isso na história? Quando? Na época dos reformadores. Né? Muito bem. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vitória. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Atentos aos sinais. O que significa para nós hoje Jerusalém cercada por exércitos? Devemos estar atentos aos sinais. Então, aqueles que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade, pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias! Cairão pela espada, serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Já aconteceu isso? Sim. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levantem-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. E lhes contou essa parábola da figueira, né, e dos frutos. Muito bem, verso 32. Eu asseguro a vocês que não passará essa geração, até que todas essas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Uma certeza de que tudo isso vai acontecer. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. E aquele dia venha sobre vocês inesperadamente, atento aos sinais. Porque ele virá sobre todos os que vivem na face de toda a terra. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar em pé diante do Filho do Homem. E Jesus passava o dia ensinando no templo, e ao entardecer saía para passar a noite no monte chamado das Oliveiras. Fazendo o quê? Orando. Todo o povo ia de manhã cedo ouvi-lo no templo. Atentos aos sinais. Todas as semanas nós temos informações de coisas que estão acontecendo no mundo, guerras e rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, todos os dias, todas as semanas. Nós temos sinais indicando de que alguma coisa está bem próxima de vir. Alguma coisa está bem próxima de acontecer. Como saber se os sinais que nós estamos vendo são verdadeiros ou são falsos? Olha esse verso, que está em João 17:3. Que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. O que nós devemos fazer?
Qual deve ser a nossa atitude nesse momento? Buscar a Deus. Buscar a Deus. Ele vai nos mostrar o caminho que nós devemos seguir. Ele vai nos dizer, né, vai colocar no nosso coração a urgência dos momentos que nós estamos vivendo. Ele vai nos ajudar a dar atenção aos sinais que estão acontecendo bem agora debaixo do nosso nariz, nesse momento, no nosso mundo. Devemos estar atentos aos sinais. Aquela primeira experiência que nós vimos logo no início nos diz que as pessoas não deram atenção aos sinais. Não deram atenção aos sinais. 230 mil pessoas morreram nesse evento, aproximadamente. 230 mil. Só naquela tabela que eu mostrei no segundo slide, foi o equivalente, a morte que aconteceu nessas catástrofes, foi o equivalente a 3 cidades de colônia. Imaginem vocês. 3 cidades de colônia. Por quê? Não estavam atentos aos sinais. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a esses sinais. Porque só há 2 caminhos: dar atenção e estar preparado, ou simplesmente ignorar e sofrer as consequências. Eu gostaria de estar no primeiro grupo. E você? Meu apelo para cada um de nós é: fiquemos atentos aos sinais. Cada dia eles estão aumentando. Já perceberam isso? Cada dia eles estão aumentando. Se eu estiver atento aos sinais, é possível que eu escape dessa catástrofe. Jesus disse, ele não falou? Orem para que vocês sejam achados dignos de estarem, né, de serem salvos, de estarem livres dessas catástrofes. Orem. Vamos seguir o exemplo de Jesus, então, né? Vamos tirar tempo para orar e pedir para que Ele nos ajude a estarmos atentos aos sinais que Ele está nos enviando cada dia, todos os dias. Que o Senhor nos ajude a estarmos atentos a esses sinais e, pela graça dEle, ficarmos livres do que vai acontecer nesse mundo em breve. Que Deus os abençoe. O Senhor nos concede novas oportunidades cada dia. E nós queremos seguir essa recomendação. Não queremos sair daqui sem a Tua presença. Por favor, Senhor, acompanha-nos ao retornarmos para os nossos lares. Durante a semana, em todos os momentos, fala ao nosso coração, guia os nossos passos. Nos ajude, Senhor, a estarmos atentos aos sinais que o Senhor tem enviado para nós cada dia. Nós te pedimos as Tuas bênçãos, a Tua direção e orientação. Em nome de Jesus. Amém.